Olá, boa tarde, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite, que eu sei que os meus alunos estão assistindo à noite. Então, um beijo no coração deles, dessa turma maravilhosa, né? Que é tão curiosa e que eu amo dar aula para eles. Bom, o tema de hoje é sistema digestório ou sistema digestivo, que vocês vão encontrar também, que é um termo antigo, mas ainda utilizado, tá? A gente vai começar com as funções. Antes da gente falar dos órgãos que compõem esse sistema, a gente vai falar um pouquinho das funções do sistema digestório. Então, o sistema digestório ele tem por função geral, por objetivo geral, aproveitar as substâncias estranhas, entre parênteses, né? Que são alguns alimentos, todos os alimentos que nós ingerimos, só que alguns deles, as pessoas, vocês estão vendo aí um prato, né? De batata frita, para quem gosta, né? Que a gente fala que é alimento, né? Mas ninguém sabe se é nutriente. Enfim, ele transforma esse alimento que nós ingerimos, quebra ele, o corpo absorve, pega os nutrientes necessários, tá? E esse processo de digestão acontece dentro desse sistema que é chamado sistema digestório, tá? Só para que vocês compreendam, essa é a grande função dele, que é transformar, quebrar esses alimentos, que são macromoléculas, que são grandes, em alimentos pequenininhos, menores, cada vez menores, para que eles possam ser absorvidos, irem para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea irem nutrir todas as células do nosso corpo, tá? Quiser dar uma pausazinha no vídeo, vai colocando aí o que você entendeu de cada slide desse, como eu sempre peço para vocês fazerem, né? Outra função dele, que é a mesma, na verdade, explicando melhor, então ele faz uma transformação mecânica, porque quando a primeira digestão, a primeira parte da digestão começa na boca, quando seus dentes trituram os alimentos. Essa é a chamada parte mecânica da digestão. Então, quando você coloca o alimento na boca e começa a mastigar esse alimento, então você está começando a primeira etapa da digestão. A primeira etapa da digestão acontece aonde? Na boca. A primeira etapa da digestão acontece aonde? Na boca, tá? E a parte mecânica também da digestão também acontece na boca, porque é o ato de triturar os alimentos que é feito pelos dentes, ok? Então, ela vai transformar essas macromoléculas, que são proteínas, carboidratos, né, em moléculas bem pequenininhas para serem absorvidas lá no intestino. Começa na boca e termina lá no intestino, tá bom? Então, ela começa a mastigar, fazer a parte mecânica. Automaticamente, também, as suas glândulas salivares jogam saliva para dentro da sua boca e a proteína, né, a ptialina, ela começa a fazer a digestão do amido, tá? Que começa a ser feito aqui na boca. Então, essa parte aí é a parte química. A parte mecânica é a trituração. Já a parte química é quando envolve as enzimas. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. O sistema digestivo, ele também transporta esses alimentos digeridos, óbvio, né? Então, depois que ele mastigou, ele vai fazer a deglutição. O que é a deglutição? A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Deglutição é o ato de você engolir, tá? Então, ele também faz o transporte. Engole, ele vai para o esôfago, caminha, vai, esôfago, estômago, intestino. Então, ele está transportando os alimentos. Essa é uma outra função. Então, ele também faz o transporte, não só de alimentos sólidos, mas também de alimentos líquidos, como água, sais minerais, que vai chegar até o intestino, lá vai ser absorvido e vai cair na corrente sanguínea, através dos capilares sanguíneos, ok? Depois, aquilo que a gente não utiliza mais é eliminado, vai para o intestino grosso, absorve-se a água lá também, e aí é eliminado através do reto, do ânus, é eliminado aquilo que
através das fezes, né, eliminado aquilo que o nosso corpo não utilizou, ok? E aqui, fazendo uma compilação, né, fazendo um resumo, essas são as funções do sistema digestivo, do sistema digestório: ingestão, secreção, mistura, digestão, absorção e defecação, tá? Então, são as 6 funções do sistema gástrico, né, do sistema digestório. Gástrico não, quando eu falo gástrico, eu tô me referindo a estômago. Isso aí é uma coisa que eu também gostaria de que vocês anotassem aí. Toda vida que vocês escutarem esse termo gástrico, sempre está se referindo ao estômago. E quando vocês escutarem o termo enteral, entérico, está se referindo sempre a intestino. Então, gástrico, estômago, entérico, intestinal, intestino, tá? A ingestão é o ato de você comer, é o ato de você colocar o alimento ou o líquido na boca e começar o processo da mastigação, tá? Aí, ao longo dessa ingestão, ao longo dessa digestão, há uma secreção de água também, né? Secreta cerca de 7 litros de água que depois são absorvidos ou então eliminados pela urina e pelo sistema digestivo também através do ânus. Ele também faz a mistura ao longo, né, do trato digestivo, vai para o esôfago, o estômago, aí ali se mistura tudo. Como é que caminha esse alimento? Ele caminha através dos movimentos peristálticos. Aqui está escrito peristaltismo. Peristaltismo é como se fosse, são movimentos de ondas que acontecem dentro do seu esôfago, do seu estômago, do seu intestino e que empurram o bolo alimentar. Tem um videozinho que eu vou deixar na descrição dessa videoaula que mostra os movimentos peristálticos, tá? Em 3D, bem legal. A outra função é a função de digestão propriamente dita, que é o processo mecânico e o processo químico que faz a decomposição desse alimento, de alimentos grandes, pedaços grandes, ele vai quebrando em moléculas, micromoléculas cada vez menores para poder ser absorvida lá no intestino, tá? Então, o processo da digestão, ela é feita em 2 processos: o processo mecânico, que é o ato da trituração dos alimentos através dos dentes, e o processo químico, que é através das enzimas que estão presentes na boca, estão presentes no estômago, que é através do suco gástrico, que quebra lá os alimentos. Depois, esse alimento todo vai lá para o intestino, onde é feita a absorção dos nutrientes, e aí eles vão para a corrente sanguínea, e aí depois ele vai para o intestino grosso, onde é absorvida a água, a maior parte da água que nós necessitamos é absorvida a nível de intestino grosso, e aí o restante é transformado em fezes, que é o que o seu corpo não precisou, né, ele não utilizou, e aí é eliminado através do intestino grosso, através do reto do ânus, né, com o nome de fezes, que é a defecação. É a última etapa, ok? Então, são essas 6 etapas, guardando bem aí. Quem não guardou, mas entendeu, para um pouquinho agora o vídeo, coloca aí. Vamos fazer aqui um resumão das funções. Funções do sistema digestivo. Aí coloca aí todas as funções que você aprendeu até agora, tá bom? Dá uma paradinha, porque isso aqui é bem importante. Então, para funções do sistema digestório. Tarará, 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 pá, 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 pá. Já deixa no seu caderninho aí, ok? O trato digestório ou sistema digestório é a mesma coisa, tá? Você vai ver bastante esse termo, trato digestivo, trato gastrointestinal, a mesma coisa. Estamos falando tudo da mesma coisa, tá bom? Então, o trato digestório é um tubo oco que vai desde a cavidade bucal, ou seja, da boca, e termina lá no ânus. Então, são vários tubos, né, que vai passando o alimento, vai sofrendo o processo da digestão até que é eliminado o resíduo lá no ânus, ok? Ele também pode ser chamado de trato gastrointestinal, já falei para vocês, ou canal alimentar. Então, tem vários sinônimos desse termo: sistema digestório, sistema digestivo, trato digestório, trato gastrointestinal, canal alimentar, ok? Qualquer um desses é sinônimo, tá bom? Aí aqui
Eu também vou pedir para vocês ao longo dessa aula, né, que ela tá um pouquinho, ela é uma aulinha grande, por isso que eu dividi em duas partes, tá? Vocês vão ver que eu dividi a parte central e também a parte dos anexos vai ser uma parte 2. Então, só sempre observem as figuras, porque eu vou estar eu vou estar trabalhando bastante, né? Eu escolhi assim com muito carinho essas figuras porque elas vão me ajudar a explicar para vocês compreendam, né? Porque não só a escrita, mas a ilustração, a figura, ela nos ajuda bastante a reter essas informações, tá? Então, aqui do lado, ó, vou pegar até minha canetinha aqui, vou pegar a canetinha, tá? Então, aqui, ó, nós temos a boca, a parte bucal, ó, que tá vendo? Eu vou fazer até uma setinha aqui, a boca, né? Aí, o alimento vem, desce pelo esôfago, vem, vai pro estômago, do estômago ele vai pro intestino delgado, do intestino delgado ele vai pro intestino grosso aqui, até que ele é eliminado pelo ânus, aqui a setinha, tá? Ok? Então, esse é o caminho que a alimentação faz, tá bom? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, dá uma parada, coloca as dúvidas aí, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. E o sistema digestório, ele tem os órgãos dele mesmo, que são os principais, né, os tops, né, que são do sistema digestório, mas ele também tem os anexos. Anexos são aqueles órgãos que nos ajudam, que auxiliam no processo dos órgãos principais. Tá? Então, qual é a função do sistema digestório? Fazer a digestão. Se a grande função dele é fazer a digestão, ele vai fazer com os órgãos que ele tem, mas ele também vai precisar da ajuda de órgãos que estão ao lado dele, órgãos anexos, né, ao sistema digestivo. Os principais, os órgãos que compõem o sistema digestivo mesmo, aqueles que são os principais na ordem correta em que o alimento vai, é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esses são os órgãos principais, os que compõem mesmo o sistema digestivo, o sistema digestório. Anexo a ele, que vai ajudá-lo, tá? Quem são os órgãos anexos do sistema digestivo, os que auxiliam na digestão? As glândulas salivares, que estão lá na boca, o fígado, que está na região abdominal, o pâncreas também, que está na região abdominal, só que o fígado está do lado direito e o pâncreas está do lado esquerdo, a vesícula biliar, que está ali do ladinho, né, do pâncreas. Então, esses 4 são os 4 órgãos anexos que auxiliam no processo da digestão. E quem são os órgãos do sistema digestivo? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Nessa ordem mesmo. Por quê? Porque essa é a ordem que o alimento segue, tá bom? Aí aqui nós temos uma figura que nessa figura eu quero muito para que vocês entendam, porque para mim é muito importante essa compreensão de vocês. Eu quero muito que vocês compreendam a localização. Isso aqui é uma dissecção em vivo, né? Essa foto é uma dissecção em vivo. Eu quero que vocês observem uma coisa que é muito curiosa nessa figura e que dá para vocês perceberem perfeito, que vocês vão me ouvir falar nessa aula e também quando a gente chegar lá em sistema respiratório, a gente também vai falar sobre isso, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o sistema, tá vendo? Esse ponto, eu vou sublinhar de vermelho, vou riscar de vermelho só o sistema digestivo. Então, aqui, ó, esse aqui todo é o esôfago, tá vendo? O esôfago que vai dar lá no intestino. Ou no estômago, desculpa, e depois no intestino. Ótimo, entenderam, né? Tá? Aí tá de canetinha vermelha. Aí eu vou colocar de canetinha azul outro órgãozinho que nós não vamos falar agora, mas que eu quero que fiquem aí na cacholinha de vocês, tá? Que eu vou pintar de azul a traqueia, que se ramifica em 2 aqui e vai dar nos pulmões. Prestem atenção.
a traqueia, ela tá na frente, são 2 canos. Pensem na canulação que a gente tem nas nossas casas. São 2 canos, um na frente, outro atrás. Lembrem sempre que o da frente é a traqueia. Por isso que se eu precisar acessar a traqueia para entubar um paciente, eu já consigo acessar aqui na região do pescoço, né? A região cervical, porque ela tá bem aqui na frente. O esôfago, ele passa por trás da traqueia, tá? Então, ele tá por trás da traqueia. Primeiro vem a traqueia, o caninho primeiro é a traqueia e o caninho de trás é o esôfago, que vai dar no estômago. São 2 coisas completamente diferentes. Tá? A comida não pode ir para o lado da traqueia e nem encher o estômago de ar, senão vai fazer um balão na barriga, ok? Então, são 2 canais completamente diferentes, a gente vai ver como é que funciona isso depois. Mas só para vocês entenderem a anatomia, para vocês conseguirem ter uma visualização disso daí, tá? E aí, a gente vai começar a falar de cada um desses sistemas, inclusive dos órgãos anexos, só que não aqui nessa videoaula. Os órgãos anexos a gente vai deixar para parte 2. Tá? Então, a boca, ela é também conhecida e referida como cavidade bucal ou cavidade oral. Tanto faz, né? Então, boca, que é o senso comum, o leigo chama de boca, mas a gente conhece como cavidade oral e cavidade bucal. Quando você vai estudar, você vai ver esses termos, cavidade oral, cavidade bucal. No interior dessa cavidade bucal, você tem alguns órgãos que ajudam, né, também, né, na digestão, que é a língua, os dentes, as glândulas salivares, o palato duro, o palato mole, que formam o teto dessa cavidade bucal. A gente vai falar sobre cada um desses, tá? Ó, aqui na entrada, tá vendo as setinhas aqui? Na entrada tem os lábios, no limite anterior, tá aqui os 2 lábios que promovem a abertura para que você possa colocar o alimento dentro da sua boca. Esse órgão grande aqui, ó, que eu vou até riscar ele, esse órgão grandão aqui, ó, é a língua, tá? Ela é um músculo, ela tem uma movimentação, tá? Ela tá localizada no limite inferior, ela é essencial no processo de deglutição, lembrando que a deglutição é o ato de você engolir o alimento, então a língua, ela tem um fator fundamental na deglutição, tá? No ato de você engolir o alimento. Aqui, nós temos aqui em cima, a gente tem o palato duro, tá localizado no limite superior, tá vendo que ele é como se fosse um ossinho, tá vendo aqui, ó? Tem um ossinho aqui, é o chamado palato duro, que a gente conhece como céu da boca. Quando você pega a sua língua lá, coloca lá no céu da boca. O nome desse daí é o quê? Palato duro. É o limite superior da sua boca. E embaixo desse palato duro, já entrando dentro da faringe, nessa pontinha aqui, a gente tem o palato mole, que fica a úvula ali, tá? Quando você abre assim a boca que o médico baixa, tem aquela úvulazinha, né? Aquele sininho lá no final da sua garganta, tá? E tem as bochechas, que são os limites laterais, que é essa camada muscularzinha aqui, né? Que preenche sua boca lateralmente. Você tem de um lado e tem do outro. Algumas pessoas têm mais, como eu, né? Que tem um pouquinho de bochecha. E outras pessoas não, tem uma bochecha linda, maravilhosa, que não é o meu caso. Mas vamos lá, continuando. Aqui, a gente tá tendo uma visão, essa figura, a gente tá tendo uma visão de baixo para cima. Você tá vendo lá o palato duro, tá vendo? A cavidade bucal, os dentes superiores, a parte que envolve externamente esses dentes aqui, ó, é chamado de vestíbulo. E aqui em cima é a cavidade bucal, cavidade oral propriamente dita, tá? Aí vamos falar um pouquinho dessas coisas que a gente encontrou aqui dentro da boca. Algumas coisas são extremamente importantes, tá? Aqui, os dentes, eles são estruturas cônicas, parece um cone, né? Eles são bastante duras, são fixas na mandíbula e no maxilar, né? E são usados para mastigação. Então, na digestão, a principal função dos dentes é auxiliar na mastigação, na trituração dos alimentos. Mas ela também, em relação à fonoaudiologia, os dentes também auxiliam no ato de você falar,
ok? Aí aqui tem a fotozinha, ó, a figurinha de um dente, né, com a raiz implantada dentro dos alvéolos lá. Tá vendo? Estão vendo que eles têm vasos sanguíneos, ó, tô riscando aqui, eles têm vasos sanguíneos. Aí tem a dentina, a polpa desse dente, ok? Eles têm como função fazer a parte mecânica da digestão desses alimentos, tá? E, óbvio, também na estética, na nossa face, também na dicção de várias palavras. E aí a gente vai ver quantos dentinhos a gente tem. Os seres humanos, eles têm 2 conjuntos de dentes ao longo de toda a sua vida. Tem os dentes decíduos, que são os conhecidos chamados dentes de leite, né? Todo mundo conhece como dente de leite. Eles são em número de 20, eles estão pintadinhos de branco nessa figura, tá vendo? Pintadinhos de branco. Então, eles, dos 6 meses aos 2 anos, você produz esses dentes de leite. E eles ficam com você até mais ou menos 6 anos de idade, quando eles começam a cair. E esses azuizinhos da figura começam a nascer, que são os chamados dentes permanentes, que são em número de 32. E eles nascem ao longo da sua vida, que vai dos 6 aos 18 anos. Então, você começa a nascer toda essa parte dentária, todos esses azuizinhos. Caem os decíduos ou os de leite e nascem os permanentes, que são esses azuis. Depois dos 18 anos, aí você tem até aqueles 4 últimos, que são os sisos, né? Os 2 superiores e os 2 inferiores, que eles nascem bem depois em algumas pessoas. Podem até prejudicar, às vezes, o paladar, às vezes tem que ser extraído, porque eles prejudicam, dói bastante, né? Prejudicam na articulação. Ok? Mas a função deles é essencialmente na parte da digestão, é realizar a trituração dos alimentos. Aí aqui, né, só para divertir vocês um pouquinho, olha só que delícia. Importante, gente, sabe o que é? Você ser feliz. Não interessa se você tem 1 dente, se você tem 4 dentes, não interessa, né? Importante é você ser feliz. Não, eu brinco, mas é assim, é difícil, né, pra você ver. Uma pessoa com a ausência de alguns dentes, o que vai acontecer? Vai influenciar nessa parte da trituração, vai acabar engolindo pedaços inteiros. Por isso que é bom, né, colocar sempre, nem que seja uma prótese dentária para auxiliar, porque senão prejudica. Você começa, esses alimentos não são triturados, não começam a digestão e os nutrientes não são absorvidos como deveriam. Beleza? A língua, a função dela é auxiliar na deglutição. O que é a deglutição? A gente já falou disso. Deglutição é o ato de engolir o alimento. Deglutição, anota aí no caderninho. Deglutição é o ato de você engolir o alimento, tá? Então, o alimento, ele tá aqui desenhado amarelinho nesse... Cadê meu? Aqui, ó. Vou até colocar só um pontinho aqui, ó. Ele tá vendo esse amarelinho aí? É o alimento, tá? E embaixo tá a língua. Então, você leva o alimento à boca, aí vem o amarelinho, ele vai engolir, tá? Ó, a língua vai pra cima, tá vendo aqui, ó, nessa outra, que eu vou fazer uma seta? A língua vai pra cima, aqui o alimento já é o verdinho, ó. Tá vendo aqui, ó, o verdinho? E ela empurra pra baixo esse alimento, indo direto para o esôfago. Tá vendo aqui, ó, nessa fotinha aqui que eu coloquei essas 2 setas? Aqui, ó, na frente tá a traqueia, aqui a traqueia, e aqui atrás, onde o alimento tá entrando, o verdinho do alimento, tá o esôfago. Aqui, nessa região que eu vou fazer um círculo, tá epiglote e aglote. A glote é uma abertura e a epiglote é uma tampinha. Quando você respira, a epiglote fecha o esôfago e o ar entra na traqueia, e aí você faz o processo da respiração. Quando você mastiga e se alimenta, que você engole, a epiglote fecha a traqueia e o alimento passa pelo esôfago lá para trás. A língua empurra e o alimento passa lá por trás e cai direto no esôfago, tá? Então, voltando novamente para explicar para vocês, novamente. Então, nós temos a parte, o canalzinho da frente, que é a traqueia, e o de trás, que é o esôfago. Lá em cima, entre a traqueia e o esôfago, tem uma entradinha e tem uma tampinha. A entradinha é a glote e a tampinha é a epiglote, tá?
A epiglote, quando você respira, que você inspira o ar, o que acontece? Ela fecha o esôfago para que o ar não entre no estômago e o ar entra direto na traqueia, nesse caninho da frente. Quando você mastiga e a língua sobe, que você faz a deglutição, a epiglote fecha a traqueia e o alimento desliza para trás. Entrando aonde? Entrando no esôfago, tá? E indo direto para o estômago. O que acontece às vezes? Às vezes a pessoa é tão ansiosa que ela tá ali comendo, né? Aí ela não aguenta porque ela tem que contar uma fofoca, aí ela quer falar, mastigar e respirar. O que acontece com a epiglote? Ela fica louca, não sabe se abre ou se fecha, a pessoa engasga, começa a tossir, fica vermelha. Por quê? Porque um pinguinho do alimento encostou na ponta da traqueia. É o bastante para você começar a tossir igual uma louca. Então, na hora de comer, tem que ser uma hora tranquila da sua mastigação. Não pode ficar fofocando nem respirando. Não pode assoviar e chupar cana, não, tá? Deixa pra fofocar depois. Engole e depois fala. Porque senão sua epiglote vai enlouquecer. Beleza? Logo depois disso, nós temos a faringe, que é responsável... A faringe nada mais é do que um canal que é responsável pela passagem do alimento da boca para o esôfago. A faringe é um espaço que ela é um órgão, a faringe é um órgão que ele tanto é do aparelho digestivo como ele é do aparelho respiratório. Então, isso já foi até questão de concurso. Qual é o órgão que é comum tanto ao aparelho digestivo quanto ao aparelho respiratório? Faringe. Escreve aí no teu caderninho. Qual é o órgão que é comum, ou seja, que tanto ele é do aparelho digestivo quanto ele é do aparelho respiratório? A faringe, ok? Então, ela serve tanto para a passagem do ar quanto também para a passagem do alimento. Então, na deglutição, o palato mole se eleva, tá? E impede que o alimento vá para o seu nariz. Tá vendo o palato aqui, ó, se elevando, o palato mole? Vou fazer um círculozinho. Ele se levanta, né? E aí, por isso que seu alimento não sobe também para o nariz, porque o palato mole ele fecha, faz igual a epiglote lá embaixo, tá? E ao mesmo tempo a epiglote fecha a laringe, né? Fecha para a traqueia, evitando que o alimento penetre no trato respiratório, beleza? A faringe, ela é dividida em 3 partes. A parte nasal, né? Que é a nasofaringe, que é a 1. A parte oral, que é a orofaringe, logo depois da boca. E a parte laríngea, que é a laringofaringe, tá? Isso é mais uma divisão para que você possa entender, né, melhor, ok? Aqui na faringe, né, nessa cavidade bucal, na faringe, nós temos as amígdalas, as antigas amígdalas, que hoje em dia a gente não chama mais de amígdala, a gente chama de tonsilas, tá? Então não existe mais amígdalas, né? Se você for buscar nos atlas mais recentes, o nome são tonsilas, beleza? As tonsilas são órgãos linfáticos. Quando a gente vai estudando o sistema linfático, vocês vão ver que elas ajudam na produção dos linfócitos. Elas são importantes. O ideal é que a gente não retire, tanto é que hoje em dia se tem uma resistência muito grande de retirar as amígdalas, porque se sabe que elas são responsáveis pela nossa produção dos nossos anticorpos também. Claro que ela não é sozinha, outros órgãos também fazem essa função, mas ela tem a sua importância. Mas quando a pessoa tem mais de 5, 6 infecções anuais, né? A criança, principalmente, aí isso vai interferir no crescimento, no desenvolvimento. Aí o médico opta pela retirada das amígdalas ou das tonsilas, ok? Porque elas inflamam, infeccionam, beleza? E elas são localizadas, são pares, né? Localizadas uma de cada lado, como vocês podem estar vendo aí, ok? Aqui, ó, tonsilas inflamadas. Olha como elas ficam aumentadas, às vezes cheias de secreção. Tem gente que aumenta tanto que fecha a cavidade bucal. Eu já vi criança com as tonsilas, com as amígdalas tão inchadas, tão edemaciadas, que elas fecham. A pessoa vai engolir e sente uma dor horrorosa. Beleza? Aqui, ó, a retirada das amígdalas. Before, antes, né? As amígdalas aqui. E after, sem as amígdalas, tá vendo? Foi retirada. Que é a remoção das amígdalas, que se chama amidalectomia.
Só uma curiosidade. Aqui é a parte da nasofaringe, mostrando tudo, né? Língua, gengiva. Aqui, só fazendo uma revisãozona, tá? Só para que vocês possam compreender melhor. Então, a faringe é um canal comum ao sistema digestivo e respiratório. Por ela, tanto passam o alimento como o ar. Muito importante essa observação aí, tá? Dentro da faringe tem as amígdalas e as adenoides, né? Que são responsáveis pela produção de alguns dos nossos anticorpos. E a faringe se divide em 3: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Que a gente já viu antes lá, as partezinhas, qualquer coisa, volta lá e vê 1, 2, 3. Um é naso, oro e laringofaringe, lá embaixo, parte inferior. Que é só um resumão para você. E aí, depois da faringe, tá? A gente chega aonde? Nós estamos caminhando dentro do sistema digestivo, né? Então, a gente chegou aonde? No esôfago. O esôfago é um tubo que mede mais ou menos de 20 a 25 centímetros e que ele liga a faringe até o estômago. Ele se divide em 3 porções. Na porção cervical, tá vendo aqui? A parte cervical. Aqui, ó. Só para vocês verem, só para vocês conseguirem visualizar essa figura. Deixa eu só achar meu mouse aqui, que tá difícil, hein? Achei. Tá? Aqui são os dentes, tá vendo? Ó, vou fazer até uma setinha aqui, dentes, tá? Aí aqui tem a parte da laringe, né, da epiglote, aqui a tampinha, ó. A cartilagem tireoide, que faz parte da tireoide, que ele tem lá o gogó, né, o pomozinho do Adão, que é mais proeminente nos homens, né? Aqui o esôfago, parte cervical. Por que cervical? Tudo que é cervical diz respeito ao pescoço. Esse pedacinho cervical aqui é a parte que tá no pescoço, o pedacinho do esôfago que tá no pescoço. A parte torácica, essa parte, ó, a traqueia aqui embaixo, a pedacinho da traqueia, aqui, ó, a parte torácica do esôfago, que tá localizado no tórax. E aqui a parte abdominal é um pedacinho pequenininho que tá logo abaixo do diafragma, antes de entrar no estômago. E aqui, esse fiozinho aqui, que não é pequenininho assim, mas eu coloquei só para que vocês possam entender, é o diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, o diafragma é um músculo importantíssimo na digestão, né? No sistema digestivo também. Por quê? Porque ele separa, ele divide, a gente vai ver quando a gente vai estudando o sistema respiratório, ele divide a parte torácica da parte abdominal. Irrigando esse esôfago, tá vendo aqui por trás, enrolando o esôfago, nós temos a artéria aorta que irriga, né, que dá os nutrientes e a oxigenação para esse órgão. E aqui o estômago, o pedacinho do estômago que a gente vai estudar. Então, o esôfago se divide em 3 porções, que é a parte cervical, torácica e a parte abdominal, tá? O esôfago aqui, esse bolinho aqui, tá vendo? Esse novelo aqui, que parece um novelo, isso aqui é o bolo alimentar, que eu pintei de azul aí, tá? Então, aqui é o esôfago, então aqui o bolo alimentar, ele vai descendo. Como é que faz para descer? Desce porque esse esôfago, vocês vão ver lá no videozinho que eu vou deixar em anexo, ele faz os movimentos, ele faz umas ondas que vão empurrando, porque ele é um músculo liso, né? Vai empurrando esse bolo alimentar até chegar até a portinha do estômago. E o nome desses movimentos são chamados movimentos peristálticos. Eles existem por todo o sistema gástrico. Todo o estômago faz movimentos peristálticos, os intestinos fazem, beleza? Então, como é o nome do movimento que o esôfago faz para empurrar o alimento? Movimentos peristálticos, tá? Que é o peristaltismo. Olha aqui, ó, para vocês verem. Ele se contrai, né, tá vendo? E vai empurrando aí esse alimento até que ele vai chegar no estômago. Chegamos no estômago, tá? Chegamos nesse órgão lindo, maravilhoso que é o estômago. Então, o estômago é a parte mais dilatada do tubo digestivo, é como se fosse uma bolsa. Tá vendo ele em amarelo nessa figura? Coloquei em cima do estômago normal, coloquei um negocinho amarelo, essa pinturinha amarela que é para vocês poderem identificar. Esse aí é o estômago, tá? Ele tá situado no abdômen, logo abaixo do diafragma. Eu vou pintar aqui de azul, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Azul não, vou pegar vermelho. Não, azul mesmo. Uma caneta azul, tá?
aqui, ó, esse que eu tô pintando de azul aqui é o diafragma, tá vendo? Ó, o diafragma é esse músculozão aqui. Então, ele tá localizado logo abaixo do diafragma, tá? E ele tá antes do duodeno. O duodeno é essa porção aqui que eu também vou pintar de azulzinho, tá vendo? Que fica logo depois do estômago e à direita do baço. Ele inicia-se... Onde é que começa o estômago? Ele começa aonde termina o esôfago. Bem aqui, ó. Nesse pontinho que eu vou botar um X aqui. Aqui tá terminando o esôfago e começando quem? O estômago, ok? E ele termina onde? Termina aqui onde eu vou colocar esse outro X, onde começa o intestino delgado. Então, ele começa onde termina o esôfago e termina aonde começa o intestino delgado, tá? Aqui, nessa figura aqui, que tá escrito curvatura menor e curvatura maior é essa volta grande aqui, essa parte maior do estômago, eu chamo ela de curvatura maior. E essa parte interna aqui, eu chamo de curvatura menor. Separando aqui, ó, tá vendo? É o final, aqui essa outra figura do lado direito, que tem roxinho, verde, é as divisões para mostrar cada partezinha do estômago. Essa parte verde aqui é chamada de fundo. Essa parte lilás é chamada de corpo. E essa cárdia aqui, tá vendo essa... Eu vou até pintar ela de azul aqui, essa bolinha aqui. É uma tampinha. A cárdia é essa tampinha azul que tá aí, que divide, é uma tampinha mesmo que tem, né? Um esfíncter, uma tampinha, que terminou o esôfago, antes de começar o estômago, tem a cárdia, que é uma tampinha que fecha. A partir do momento que o alimento caiu dentro do estômago, ela se fecha para que esse alimento não volte, não cause refluxo. Tá? Então, a cárdia é muito importante para que o alimento não volte. Por quê? Porque dentro do corpo desse estômago, que tá pintadinho aí de lilás, tá? Tem suco gástrico, que é extremamente ácido. Então, se voltar, você fica com aquela acidez. E essa acidez vai queimando as paredes do esôfago, porque o esôfago não tem condições, não é igual ao estômago, que tem essa parede mais grossa que aguenta o suco gástrico. O esôfago não, a musculatura dele é lisa, fininha, ele não aguenta, por isso que queima tudo, tá? Quando você tem refluxo, a cárdia, ela serve exatamente para isso. Ela tampa, passou o alimento, ela fecha ali para que esse alimento não volte. Muito pelo contrário, ele tem que continuar, descer para o intestino. Separando o estômago, essa parte lilás aí da parte amarela, tá? Tenha também uma tampinha que separa o duodeno do estômago, tá? Aqui, ó. Essa região amarela aqui é a região anteropilórica. E essa partezinha aqui, essa tampinha aqui que eu vou pintar, fazer de azul, tá vendo? Que é o chamado piloro. O piloro, ele separa, terminou o estômago, vai começar o intestino delgado, tem uma tampinha também. Por quê? Terminou a digestão da comida ali, vai para o intestino, tá? Ele também fecha para que não volte essa comida de volta para o estômago, para que ela possa ser absorvida e dar continuidade ao processo de digestão, tá? Então, como é o nome da tampinha do esfíncter, né, que separa o esôfago do estômago, cárdia, e que separa o estômago do intestino delgado, piloro, tá? Cuidado para não confundir as coisas. E aqui do ladinho, você tem uma foto da cárdia pela endoscopia, tá vendo? Que tem uma setinha, dá uma olhadinha, é assim. E do piloro também pela endoscopia, só que ele fica abrindo e fechando, pegou ele abrindo, tá vendo? Mas ele fecha também, beleza? Aqui, mais uma vez, corpo do estômago, né? Ó, aqui aqui nessa figura de baixo, que tem um negocinho preto, aqui é um endoscópio, tá? Só pra mostrar pra vocês, o endoscópio vem, ultrapassa aqui, tá vendo o pretinho? Tem uma luz e tem uma câmera aqui que é pro médico ver o que tem dentro do estômago, tá? E aqui do lado tem escrito normal e refluxo, é assim, aqui tem a cárdia, ó, que eu vou até circular de azul, aqui é a cárdia. Vou até escrever aqui, cárdia. Nossa, analfabeto, meu Deus, cárdia. Tá? A cárdia. Então, aqui é a cárdia normal, ó. O alimento desceu, ela fechou, tá normal.
Aqui é o refluxo do lado. Quando ela não tá normal, quando a cardia não tá normal, fica voltando. Tá vendo o alimento voltando e queimando? É o chamado refluxo esofágico. Olha só como esse, na endoscopia, vou até circular aqui de azul, tá tudo queimadinho, tá vendo? Tá? Ah, uma informação importante, essa daqui que eu vou circular também de azul. Quando o alimento cai no estômago e começa a ser digerido pelo suco gástrico, lá ele recebe outro nome. Não é mais bolo alimentar. Bolo alimentar é só enquanto ele está lá sendo mastigado na boca, vai para o esôfago, ainda é bolo alimentar. Caiu no estômago, o nome dele é quimo. Quimo, tá? Então, isso também já foi questão de concurso. Qual é o nome do alimento quando ele está no estômago? Quimo. Anotem aí no caderninho. Quimo é o nome do alimento que está sofrendo a digestão no estômago. Quimo. Aqui, só uma curiosidade para vocês, a úlcera gástrica. Vendo? Úlcera. Toda vida que se falar em úlcera é ferida, gente. Ferida. É uma ferida no estômago, tá? Olha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. A feridazinha. Aqui pode ter até mais de uma, tá? Úlcera aqui, ó. Úlcera gástrica. Beleza? Só para que vocês vejam como é que funciona. Isso aqui sangra, dói. Nossa. Ah, alguns pacientes retiram uma parte do estômago. Só uma curiosidade para vocês verem como é que é feito. Ó, retirou esse pedaço aqui, ó, que tá em lilás, tá vendo? Que tá pontilhadozinho. Ele retirou daqui e retirou aqui. Aí pegou e subiu o piloro para cima, ficou só com a parte superior. Viu? Ficou bem pequenininho. As gastrectomias, ou seja, as cirurgias da bariátrica, são feitas dessa forma. Isso aqui também é só uma curiosidade para vocês. Aqui é a parte química, né? Para que vocês saibam quais são as enzimas que atuam no estômago para digerir o quimo, o alimento que está lá no estômago. Existem algumas enzimas como a pepsina, a lipase gástrica e a amilase gástrica. A pepsina é uma enzima que quebra, que digere as proteínas, tá? E ela precisa estar num ambiente extremamente ácido, com pH de 2, né? Então, pH menor que 7 sempre é ácido, maior que 7 é básico, tá? A lipase gástrica, que é outra enzima que está dentro do estômago, que ela quebra as gorduras, principalmente as gorduras do leite e os derivados. E a amilase gástrica, que é um pouquinho, ela digere o amido, mas não é tão importante não, porque a maior parte da digestão do amido é feito na boca, tá? Quando você faz lá a mastigação. Por isso que é tão importante você mastigar. Quando você mastiga, tá? Então você começa a fazer a primeira parte da digestão. E muitas pessoas, que é errado, só uma curiosidade também, muitas pessoas fazem uma coisa muito errada, que é o quê? Beber enquanto está comendo. Aí, se você tomar muita água ao longo do dia, a sua saliva vai estar bem fininha, você vai estar salivando bastante. Quando você mastigar bastante, o bolo alimentar é envolvido pela saliva. A saliva que contém as enzimas para fazer a digestão. Se você enfiar líquido, você não consegue fazer a digestão, vai dilatar o seu estômago. Então, nada de beber com comida. Isso é um processo. Ah, professora, eu não consigo. Consegue sim. Só você tentar. As primeiras 2 semanas são horríveis, mas depois, ó, só mastigar bem. Mastiga, mastiga, mastiga bem, que você vai ver. Que vai dar legal, hein? Ah, aqui eu optei por trazer para vocês, porque quando vocês estiverem estudando lá a introdução à enfermagem, vocês vão ter que dividir, vão ter que saber a divisão dos quadrantes, tá? Então, a gente faz uma linha imaginária para dividir o abdômen, tá? Quando a gente precisa estudar, ou médico, ou enfermeiro, vocês mesmos precisam fazer algum estudo. Então, se você dividir em 4, tá vendo? Em 4, a parte de cima é a parte superior e a parte de cima inferior. Então, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. Mas eu ainda posso dividir em mais 2, tá? Aqui, se eu dividir mais 2 linhas, então eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, né? Então, região hipocôndrica direita, região epigástrica, que é bem a boca do estômago, região hipocôndrica esquerda, região lateral direita, região umbilical, que é onde fica o umbigo, região púbica ou hipogástrica, região inguinal esquerda e região inguinal direita. Cláudia de Deus, é de Deus mesmo, tem que decorar, tá? E aí a gente chegou aonde? No intestino.
né? Saímos lá do estômago, passamos pelo piloro e vamos cair diretamente no intestino delgado, né? O intestino, os intestinos, eles apresentam duas porções. Uma é chamada de delgado e outra é chamada de grosso, tá? O intestino delgado, para vocês entenderem, ó, tá aqui pintado de azul, ele é mais lisinho, tá vendo? O intestino grosso, ele tem como se fosse umas bolinhas, ele é como se ele fosse cheio de pequenas bolinhas. Por isso que ele é chamado grosso, tá? Então aqui, ó, essa figura aqui de baixo dá pra você ver bem também, intestino delgado. O vermelhinho é delgado e o branco aqui é o grosso, beleza? E a gente vai estudar cada um desses direitinho. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. Duodeno, que é a primeira parte, jejuno, que é a segunda parte, e íleo, tá? Que já é a parte que tá lá perto do intestino grosso. O duodeno é a primeira parte, que tá mais perto do estômago. Aí a parte do meio é o jejuno. E logo depois vem o íleo, que já tá se comunicando já com o intestino grosso. Então, o intestino delgado é o órgão mais importante da digestão. Por quê? Porque aqui termina-se a digestão das gorduras, tudo, e começa-se, do intestino delgado, ocorre toda a absorção dos nutrientes. Eu preciso que o intestino delgado esteja funcionando para que os meus nutrientes sejam absorvidos e para que eu possa me nutrir. Senão não tem como eu fazer a nutrição, tá? Então, é através do intestino delgado. Ele mede mais ou menos 7 metros. Pra ver como é grande. Aí aqui tem uma dissecção de um cadáver para vocês verem. Olha o tamanho do intestino delgado, tá vendo? É esse que tá aí no meio, parece um monte de linguiçazinha. Pois é, esse aí é o intestino delgado, beleza? Ele é dividido em 3 partes, a gente já viu: duodeno, jejuno e íleo. Duodeno é os primeiros 30 centímetros, né? Onde se tem a maior parte da absorção de todos os nutrientes. Então, o duodeno, ele é um dos principais, muito importante essa parte do intestino delgado. O jejuno é a parte média e o íleo já tá lá perto do intestino delgado, ou do intestino grosso, se conectando quase com o intestino grosso. A parte do duodeno, né? Então, o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. O duodeno, ele é fixo, ele não se movimenta, ele é fixo lá na parede abdominal, tá? E ele tem algumas partes, ó, eu dividi ela em 4 partezinhas para vocês. A parte 1, que é a parte superior, a 2, que é a parte descendente, a 3, que é a parte horizontal, e a 4, que é a parte que sobe, ascendente. Aí, depois daí, já vai entrar pro jejuno, íleo, beleza? Tá? Então, esse duodeno, ele tem 2 ductos, 2 canais que caem diretamente aí dentro. Um canal que vem do pâncreas e um canal que vem da vesícula biliar. Eles jogam a bile, né? E o suco pancreático no momento da digestão, para auxiliar na digestão. Por isso que os órgãos anexos são tão importantes, né? Aqui você vê nessa figurinha colorida, esse rosa aqui é o intestino. E aqui, ó, o ducto que vem lá da vesícula biliar e o ducto que vem do pâncreas, que é esse amarelo. Da vesícula biliar é o verde e o amarelo aqui, ó, do pâncreas, que quando tá no processo da digestão, a vesícula biliar joga a bile e a vesícula e o pâncreas joga o suco pancreático, que vai ajudar a terminar, concluir a digestão dos alimentos, beleza? E consequentemente vai absorver também nutrientes. Aqui, mais uma vez, tudo que eu falei para vocês, só que agora tá escrito aí, que é o processo, parte química da digestão que se dá no intestino delgado. Então, tem a bile, né, que funciona quebrando mesmo a gordura, o suco pancreático, que ajuda no restante da proteína que não foi digerida lá no estômago, termina de ser digerida lá no intestino delgado. E o próprio intestino, ele produz um suco, o suco entérico também, que ajuda nessa transformação das proteínas. O jejuno e o íleo, que são a parte 2 e a 3 do intestino delgado, eles são móveis, já se movimentam, tá? Eles, o jejuno, ele começa lá onde termina o duodeno e o íleo já perto onde começa o intestino grosso, beleza? Aí são as partezinhas só para vocês verem. Todo esse pessoal, duodeno, jejuno, íleo, estômago, todo mundo faz os movimentos peristálticos, tá? Para ir empurrando esse alimento, beleza? Até ele ser transformado em fezes e ser expelido, tá?
Ao término do processo da digestão, o intestino delgado, junto com as substâncias, ele começa a produzir uma outra substância, então, que é uma transformação desses alimentos. Então, quando o alimento é transformado lá no estômago, o nome dele lembra como é? Quimo. E quando ele é transformado no intestino, como é o nome dele? Quilo, tá? Então, é bolo alimentar enquanto tá no esôfago, chegou no estômago, sofreu a ação das enzimas do estômago, o nome é quimo, chegou no intestino, sofreu a ação da bile, do suco pancreático, do suco entérico, então se transformou numa substância branca chamada quilo, tá? Quilo. E a digestão vai continuando ao longo do jejum e ao longo do... até que esse alimento, né, esse quilo, chega no intestino grosso, tá? Que é a parte final do canal alimentar, tá? Então, ele tem algumas partes, ó. Ele tem aqui, ó, tá vendo aqui onde eu vou colocar uma setinha azul? Aqui é o final do íleo, que se comunica, ó, entrou aqui, aí tem o seco, tá vendo? O seco. Aqui nessa parte que eu vou pintar até de vermelhinho aqui, vou até trocar a cor dessa caneta por uma vermelha para que vocês vejam. É o chamado apêndice xifoide. Apêndice, vou colocar um A e um X. É o apêndice xifoide, que não serve para nada, só para... Ele, na verdade, ele até tem uma funçãozinha, mas é uma função tão que hoje em dia nem funciona mais, porque ele só serve para acumular. Quando o alimento passa, sai do intestino delgado e cai no seco, algumas partes alimentares vão entrando nesse apêndice xifoide, aí vai ficando sujo, ele infecciona, inflama, e às vezes a pessoa faz uma apendicite, que é a inflamação, e tem que retirar esse pedacinho, tá? Mas caso não aconteça, né? O alimento cai no seco, sobe pelo colo ascendente, estamos indo pelo intestino grosso, passa pelo colo transverso, tá vendo? Desce pelo colo descendente, passa pelo sigmoide, que é essa alça aqui, né, essa dobrinha. Aqui é o reto e aqui é o ânus. Ao longo desse trajeto todo, seco, colo ascendente, colo transverso, as fezes elas vão se formando. Vai havendo uma absorção da água, as fezes vão endurecendo um pouquinho, né? Dependendo daquilo que você come. E ela vai caminhando através dos movimentos peristálticos até chegar no ânus e ser expelida. Tá? Então, o intestino grosso, ele é menor. O intestino delgado, lembram? Tem 7 metros. O intestino grosso é 1,5 metro, mais ou menos. E ele tá fixo na parede abdominal, no mesocólon, no chamado mesocólon. É um lugar onde fica fixo o intestino grosso. Tá? Então, após a digestão do quilo no intestino delgado, ele se encaminha para o intestino grosso, tá? E aí tem várias bactérias no intestino grosso que ajudam também na produção de vitaminas, na absorção da água que é feita e na formação dessas fezes. E nós vamos ter a parte 2, que são os órgãos anexos do sistema digestório. Conto com vocês aqui, hein? Porque vai ficar muito boa essa aula. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo através do meu e-mail. Quem não quiser deixar aí nos comentários. Beleza? Meus alunos todos têm o meu número de telefone. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, tá? Que vai ser um prazer imenso ter sempre vocês aqui, porque eu não coloco só aulas de anatomia, eu coloco aulas de outras disciplinas. Então, quando vocês estiverem fazendo outras disciplinas, vocês também vão poder estar aqui, tá bom? Beijinho no coração, fiquem com Deus.